E aí, beleza? Durante a Guerra Fria na Romênia, um grupo de saqueadores entram em uma área proibida, onde um guia indica que eles devem escalar as montanhas dos Cárpatos para chegar ao destino. Depois de muito esforço, eles encontram uma igreja abandonada com uma passagem especial que os leva às criptas. Aqui, os homens encontram uma bela arte gravada mostrando estranhos demônios alados. Eles ouviram falar de uma caverna secreta cheia de ouro, mas não conseguem encontrar a entrada. Então usam explosivos para abrir um buraco no chão, destruindo outra peça de arte bonita, mas assustadora. Infelizmente, logo toda a igreja começa a tremer e o chão desaba, fazendo com que os homens caiam no subsolo e um deslizamento de terra destrua o prédio, deixando o grupo enterrado. Pelo menos todos sobreviveram. Então, eles decidem verificar o estranho som de morcego que continuam ouvindo. 30 anos depois, um grupo de cientistas começa uma escavação no local onde a igreja costumava estar. Eles encontram a caverna e notam que há um rio que se estende profundamente dentro dela. Então, decidem contratar um grupo de exploradores especialistas para investigar. Enquanto isso, no México, Tyler e sua equipe de mergulhadores estão procurando uma caverna subaquática em Yucatán. Eles não têm muita sorte e a maioria da equipe desiste depois de um tempo. Mas Tyler continua até encontrá-la. Ele fica meio convencido quando retorna ao barco, mas seu irmão Jack o repreende porque é importante para sua segurança parar quando o grupo diz que é hora. Mais tarde naquela noite, eles recebem uma ligação do Dr. Nikolai, que quer contratá-los para explorar a caverna sob as ruínas da igreja, prometendo que ela se estende por mais de 19 milhas, e ele quer registrar tudo. A equipe acha o conceito interessante e aceita o trabalho. No dia seguinte, a equipe chega ao local de exploração e, enquanto eles preparam seus equipamentos, Tyler nota Catherine, uma das cientistas. Ele imediatamente vai se apresentar com a intenção de flertar, mas perde a chance porque o cameraman Alex também está lá. Pelo menos Tyler consegue mostrar seu equipamento de mergulho, mas a conversa é interrompida. Isso acontece quando Nikolai apresenta Jack a Catherine, e os dois se dão bem imediatamente por causa do interesse comum em ecossistemas de cavernas. Um Tyler ciumento fica de lado e nota Alex tirando fotos de algo estranho. Aquilo acaba sendo os restos de um ser humano que eles encontraram na caverna. À noite, as equipes de cientistas e exploradores se reúnem para revisar as informações que têm até agora. Existe uma caverna enorme a cerca de 300 pés de profundidade. Eles a chamaram de Titan Hall, com um sifão que leva a uma passagem subaquática. Eles precisam encontrar uma caverna seca em algum lugar do sistema onde possam montar acampamento e os cientistas possam coletar amostras. Como é muito grande, eles ficarão lá embaixo por 12 dias. O especialista em sobrevivência top lembra a todos que já encontraram um corpo, então precisam respeitar a caverna e ter cuidado. Após a reunião, Nikolai conta a Tyler e Catherine a história por trás da caverna. Dizem que a igreja foi construída para selar a caverna como uma demonstração do poder protetor de Deus. Pelo que ele pode entender da arte quebrada, os cavaleiros entraram nessa caverna para lutar contra demônios. Na manhã seguinte, a equipe começa a descer pelo buraco. O Titan Hall é absolutamente lindo, e o grupo imediatamente começa a preparar seus equipamentos para a exploração. Decidem que Briggs será o primeiro a explorar. Ele pula na água com prazer, encontrando uma curva à frente depois de alguns minutos de natação. Usando seu comunicador, ele avisa os outros que pode perder a conexão em breve e que os chamará quando puder configurar a fibra óptica do outro lado. Enquanto o grupo espera, Tyler expressa o quanto está infeliz por não ter sido escolhido, pois acha que é o melhor explorador da equipe, mas Jack mantém sua decisão como uma forma de punir Tyler pelo que fez no México. Enquanto Briggs continua sua exploração, Catherine se aproxima de Tyler e lhe dá uma aranha em um tubo como um prêmio de consolação, e eles se conectam pelo fato de ambos quererem ser os primeiros a descobrir algo que ninguém jamais viu antes. O resto da equipe começa a se perguntar se precisam enviar alguém atrás de Briggs, porque ele está demorando muito. Mas naquele momento, Briggs liga e informa que encontrou o lugar perfeito para montar acampamento a 2,4 milhas da caverna principal. Ele envia o escaneamento que fez da rota com o sonar. De repente, Briggs se assusta quando
quando algo passa por ele, e ele pega para mostrar à equipe um tipo de toupeira estranha. O animal foge, mas então Briggs fica pálido e diz que tem algo mais lá. A conexão começa a falhar e depois de alguns segundos eles perdem contato com Briggs. A equipe culpa problemas de sinal e decide enviar Tyler e o especialista em sonar Strode para consertar os cabos enquanto os outros exploram o túnel. Eles ficam maravilhados com o que veem enquanto nadam, incluindo um esqueleto gigante de animal. Enquanto a maioria da equipe fica para estudar, Jack e Top chegam à base e encontram o equipamento de Briggs, mas não o próprio Briggs. Eles chamam por ele e Briggs responde de uma pequena abertura na parede da caverna, onde ele encontrou equipamentos antigos que provam que eles não foram os primeiros humanos a visitar esse lugar. Enquanto isso, Tyler e Strode estão trabalhando nos cabos debaixo d'água quando ouvem um barulho estranho. Strode pensa que viu uma das toupeiras e vai investigar, encontrando uma nova caverna e a toupeira brutalmente morta no chão. Ao mesmo tempo em que Tyler descobre que os cabos parecem mastigados, Strode é subitamente atacado por uma besta com aparência demoníaca. Tyler pode ouvir seus gritos pelo comunicador e tenta procurá-lo, enquanto o resto da equipe se junta a Jack e Top. Strode luta contra a criatura e seu respirador flutua até colidir com as paredes da caverna, explodindo instantaneamente e causando um colapso que bloqueia a entrada. A onda de choque da explosão empurra Tyler para a superfície e ele rapidamente conta aos outros o que aconteceu. Jack e Top vão investigar, mas descobrem que a entrada está bloqueada e pedras continuam caindo. Então eles têm que nadar de volta rapidamente. Na base, Jack informa a equipe que estão presos e que ninguém vai perceber que eles estão desaparecidos até os 12 dias planejados passarem. Eles precisam encontrar uma saída, mas Briggs está nervoso com a ideia, porque, obviamente, algo atacou Strode. No entanto, Tyler diz que Strode provavelmente teve uma alucinação, e Top concorda que a prioridade deve ser sobreviver. Nikolai acha que a caverna é grande demais para explorar e que eles se perderiam. Então, o mais inteligente seria esperar os 12 dias. Mas Jack não acha que qualquer resgatador do mundo os encontraria, porque os melhores estão lá embaixo. Depois, Jack e Top vão procurar uma saída enquanto os outros descansam. Briggs está com raiva de Tyler por minimizar a morte de Strode e faz insinuações maldosas sobre a separação deles, então Tyler o ataca. Uma briga começa que Charlie tem que parar, lembrando-os de se comportarem. Catherine usa seu tempo para analisar amostras que ela pegou da toupeira morta e de uma salamandra, e quando ela as mostra a Nikolai, ele confirma suas suspeitas. Há um parasita estranho na caverna. Momentos depois, Jack e Top encontram uma área com água borbulhante e sinais de que mais pessoas estiveram lá antes. Então, eles rastejam por um túnel muito estreito apenas para descobrir que o caminho está bloqueado por um monte de escorpiões brancos. Jack acende um sinalizador para ver melhor e acaba sendo atacado por uma criatura estranha que tenta levá-lo embora. Mas Jack consegue cortar a garra da besta para se libertar. Notando que as costas de Jack foram gravemente feridas, Top o leva imediatamente de volta à base para cuidar de seus ferimentos. Catherine dá uma olhada na garra e teoriza que todos os animais na caverna costumavam ser os mesmos da superfície. Mas depois de muito tempo vivendo lá embaixo, eles evoluíram e perderam a visão em troca de um olfato e audição mais aguçados. Nikolai acha que eles encontraram um ecossistema totalmente novo e Alex aponta que a garra se parece com os demônios na arte da igreja. Os cientistas também notam que a garra tem o mesmo parasita dentro dela. Mesmo com uma criatura perigosa por aí, Nikolai acha que eles deveriam esperar, mas a equipe concorda que eles deveriam seguir em frente e encontrar uma saída antes de serem comidos. Enquanto exploram a caverna, eles encontram um monte de ossos humanos com marcas de dentes, confirmando que a besta é um predador. Então eles atravessam o túnel estreito e chegam a uma bifurcação no caminho. Então Jack vai explorar à frente. Isso irrita Briggs porque eles poderiam usar um sonar, mas quando ele verifica o caminho que Jack não tomou, o sonar indica que algo se moveu. Com medo do que pode estar dentro, Briggs engole seu orgulho e aceita seguir Jack com os outros. O grupo começa a se mover para cima, escalando algumas paredes, e Jack choca Top ao dizer que pode sentir o cheiro da água. Um momento depois, Jack prova estar certo quando encontram um rio. Ele joga um sinalizador na água para verificar se há algum
alguma besta, e Alex grava todo o processo, o que deixa Jack estranhamente irritado. Ele empurra Alex e deixa a câmera cair na água antes de Alex chamá-lo à atenção por isso. As palavras fazem Jack sair de sua raiva, e ele pede desculpas. Depois, Jack anuncia que eles vão descansar por 20 minutos e vai se sentar sozinho em uma pedra enquanto seu corpo treme de dor. Top vê isso de longe e diz a Tyler que a medicação não está funcionando. Para a surpresa de Jack, ele consegue ouvir o que todo mundo está dizendo, mesmo que não estejam perto dele. Nesse momento, Tyler vem checar como o irmão está, mas Jack jura que está bem e pede confiança. Quando terminam de descansar, o grupo volta para a água, enquanto Jack continua escondendo a dor que sente. A corrente é forte e continua empurrando todos, e a equipe se preocupa que as corredeiras possam fazê-lo se perder. Um Jack irritado argumenta que essa é a única saída disponível, então a equipe não tem escolha a não ser segui-lo, mesmo quando Alex aponta que Jack tem um desejo de morte. Enquanto as corredeiras levam a equipe, Catherine fica presa. Tyler não consegue ajudá-la por causa da correnteza. A água empurra Tyler longe do grupo enquanto Nikolai se agarra a uma rocha porque machucou feio a perna quando a corrente o empurrou contra a parede da caverna. Eventualmente, Tyler acaba caindo de uma cachoeira e Catherine logo o segue, explicando a Tyler que algo a pegou lá atrás. Então Charlie os alcança e informa que há algo estranho na água. Quando Tyler verifica, ele descobre enguias estranhas com grandes dentes. Ele usa um sinalizador para assustá-las, e nesse momento eles são contactados pelos outros 3 caras, que também acendem um sinalizador para marcar sua localização. Enquanto Tyler e as garotas nadam em direção aos outros, eles ouvem Nikolai cair da cachoeira também. Jack decide ir procurá-lo, mas nesse momento eles ouvem Nikolai gritar porque algo está atacando ele. Catherine quer ajudá-lo, mas Top lembra ao grupo de ficar em círculo para proteção e esperar pacientemente. Jack segue a trilha de sangue e descobre uma enorme criatura horrível, levando Nikolai embora. Então ele o segue e quando ele emerge, vê a criatura levando um Nikolai morto por uma passagem muito estreita e nota letras tatuadas na mão da criatura, significando que essa besta costumava ser humana. De volta ao grupo, Alex sente algo se movendo na água e começa a chutar como um louco, o que parece ser o suficiente para assustar seja lá o que for. Jack aparece e conta o que aconteceu, causando Catherine a culpá-lo pela morte de Nikolai, porque ele nunca quis sair do acampamento. O grupo continua se movendo e eles ouvem sons estranhos que identificam como ecolocalização, provando a teoria de que as criaturas são quase cegas. Eventualmente, eles encontram uma corrente que parece ser o fluxo de água principal, o que deve levá-los para fora, mas não tem certeza se é seguro considerando as criaturas. Jack decide que eles devem começar a escalar as paredes e Charlie se oferece para ir primeiro, mas Jack a recusa, dizendo que ele e Tyler cuidam disso. Enquanto preparam os equipamentos, Catherine diz a Tyler que Jack está muito doente para liderar, o que é ouvido por Jack. Charlie aproveita que estão distraídos para começar a escalar primeiro, movendo-se rapidamente e alcançando uma borda em poucos minutos. No topo, Charlie pode sentir uma corrente de ar e os outros se preparam para segui-la. No entanto, quando Charlie olha mais fundo, ela encontra uma criatura gigante parecida com um morcego que ruge para ela. Charlie imediatamente recua e escorrega da borda, caindo e ficando inconsciente por alguns segundos. Felizmente, a corda a segura e quando ela acorda, descobre que a besta está vindo atrás dela. A equipe começa a trabalhar para descer Charlie, mas não são rápidos o suficiente. Então Charlie começa a balançar sua corda enquanto usa seu lança-chamas para manter a besta afastada. Quando ela ganha impulso suficiente, Charlie corta a corda e salta para a parede adjacente, pensando que está finalmente segura. Infelizmente, a criatura pode voar e imediatamente pula sobre ela para começar a atacá-la. Charlie tenta se defender e usa seu lança-chamas para incendiar a besta. A criatura cai morta, mas infelizmente Charlie também morre. Depois que a equipe recupera o corpo de Charlie, eles notam que Jack está muito diferente. Suas pupilas estão inclinadas e sua pele está pálida. Catherine finalmente percebe que o parasita entrou no corpo de Jack através dos ferimentos e ele está mudando, assim como os outros animais e pessoas que estiveram lá antes. Tyler tenta defender seu irmão e suas decisões, mas Catherine, Alex e Briggs decidem não ouvi-lo mais e
seguir o fluxo principal de água que viram antes. Então Jack, Tyler e Top sobem à parede, já que o corredor está seguro agora que Charlie matou a criatura. Logo, eles chegam a um penhasco congelado íngreme e Jack decide que precisam descer. Tyler escorrega e mal consegue pousar em uma borda, mas seu respirador cai e atinge Top, fazendo-o deslizar e machucar a perna. O respirador também desliza para baixo e faz um buraco em uma parede de gelo, revelando outra caverna. O trio investiga a área e encontra muitos esqueletos em armaduras medievais, confirmando a história de Nikolai. Mais adiante, Jack encontra a luz do dia sob a água borbulhante, o que significa que essa é a saída. De repente, Jack começa a se sentir mal de novo, mas ignora e diz aos amigos para irem embora, enquanto ele procura pelos outros. Tyler se recusa a aceitar esse plano porque Jack está claramente doente, o que deixa Jack tão irritado que ele quase começa uma briga. Top imediatamente o interrompe e o convence de que Tyler é quem deve procurar os outros. Enquanto isso, Catherine e os outros estão se preparando para nadar, mas Briggs ouve uma criatura se aproximando. Ele diz aos amigos para fugirem enquanto ele acende um sinalizador, mas a fera não tem medo e o ataca mesmo assim. Ao mesmo tempo, Jack e Top também são encontrados por uma criatura. Eles se movem para fora do caminho antes que possam se machucar, mas quando a besta voa, ela leva um dos respiradores. De volta a Tyler, ele atravessa a água ignorando as enguias e quando emerge, encontra os equipamentos da equipe cobertos de sangue. Então ele ouve gritos e o segue para encontrar Briggs sendo levado pela besta. Tyler rasteja pela fenda para tentar salvá-lo, mas é tarde demais, o monstro já empalou Briggs nas estalactites. Antes de morrer, Briggs diz a Tyler que Catherine está mais fundo no túnel e lhe dá sua picareta. Nesse momento, o monstro aparece e Tyler começa a correr pelo túnel só para encontrar outra criatura do outro lado. Felizmente, ele também encontra Catherine, que usa o sonar para enviar ondas sonoras fortes que assustam a criatura, porque o som é a fraqueza delas. A dupla foge junta até encontrar um rio e eles pulam para nadar, enquanto compartilham o respirador de Tyler. Eles precisam passar por uma passagem estreita que faz com que percam o respirador e Catherine desmaia, então Tyler tem que arrastá-la até a superfície. Graças à respiração de Tyler, Catherine acorda rapidamente. Nesse momento, eles ouvem um som estranho, mas é Alex, que avisa que o monstro está vindo atrás dele. Tyler encontra uma veia de gelo e assume que ela se conecta à que Jack encontrou antes. Então, o trio começa a escalar imediatamente. Momentos depois, eles encontram a caverna com os esqueletos e se reúnem com Jack e Top. As criaturas estão penduradas no teto como se estivessem esperando algo, o que significa que precisam se apressar. Eles não têm respiradores suficientes mesmo se compartilharem. Então Jack decide que vai recuperar o que o monstro roubou. O resto do grupo se move em direção à água, mas acaba escorregando e derrubando um respirador, fazendo barulho suficiente para chamar a atenção de uma criatura. Alex usa o sonar para manter a criatura afastada, mas ela começa a quebrar estalactites que caem em Alex e machucam sua perna. Tyler tenta voltar para ajudá-lo, mas o monstro chega primeiro e mata Alex. Outra criatura se aproxima deles pela água, então Top e Catherine tentam se esconder para evitar a ecolocalização dela. O monstro os encontra de qualquer jeito, e ele não vai embora nem quando Top o acerta com o respirador, mas Tyler pula e mata o bicho com um facão. Enquanto isso, Jack foge de um terceiro monstro e escala uma parede para pegar o último respirador, que ele alcança depois de acertar a criatura. Mais monstros estão chegando, então Jack joga um dos tanques para o irmão e coloca um sinalizador no outro para jogá-lo na água. O tanque explode e toda a caverna começa a tremer, distraindo todos os monstros, exceto um. Aquela criatura voa em direção a Jack, que pula em cima dela e a leva para a água como um sacrifício para ajudar seus amigos. Antes que a caverna termine de desabar, Tyler, Catherine e Top nadam em direção à luz e conseguem finalmente alcançar o exterior com segurança. Alguns dias depois, na cidade, Tyler se despede de Top antes de se encontrar com Catherine em um café. Ele se pergunta se Jack poderia ter sobrevivido lá fora, considerando sua mutação, mas Catherine não tem mais certeza. Enquanto ela beija Tyler na bochecha, ela explica que acha que o parasita queria sair e Tyler percebe que as pupilas
células dela estão mudando como as de Jack. Então Catherine vai embora e um Tyler apavorado tenta persegui-la para impedir que o parasita tome conta da humanidade, mas ele a perde na multidão. Terminando assim A Caverna, filme de ficção científica e terror de 2005. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis. Fui!